Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do Cyborg Ops, o seu canal de segurança da informação. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aí, como você pode ler no título, sobre a importância, né, de documentar normas e processos dentro de segurança da informação. Então hoje a gente vai discutir ali um dos tópicos que são fundamentais dentro do gerenciamento de segurança da informação, que é justamente documentar. Então deixar as coisas formalizadas, documentadas. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de documentar norma, processo, a gente está falando literalmente de ter compromissos escritos. Então, esses documentos é justamente eles estarem dentro de uma estrutura. O ideal é que a empresa tenha um padrão de documentação que ela adote, seja ali alçadas de aprovação, template para cada tipo de documento, onde isso vai ser disponibilizado, um SharePoint ou um diretório de rede ali para os colaboradores terem acesso àquilo. Então, você, antes mesmo de começar a documentar os processos e normas de segurança da informação, é sempre interessante ter um passo anterior, quando a gente pensa em governança da gestão da informação, que é justamente ter estabelecido padrões de documentos, níveis de alçada de aprovação para os tipos de documento que a companhia adota. Então, essa parte de processo é extremamente importante. Particularmente é uma área que eu gosto muito, é uma das zonas de das competências de segurança da informação que eu tenho maior domínio. Então, enquanto consultor, atuei muito com essa vertente de GRC, muito revisando, escrevendo normativos, fazendo fluxo, revisando e ajustando processos, documentando. É uma coisa que eu particularmente fiz bastante, gosto muito. Na auditoria também é um tema que, enquanto auditor, a gente sempre esbarra, a gente sempre acaba tendo contato com a documentação. Então, assim, é coisa que é essencial todo profissional de segurança da informação, de cyber, de privacidade de dados, saber. Então, beleza. Então, primeiro, qual é o porquê é importante, né, ter realizado a documentação ali de normas e processos. Então, primeiro de tudo, definir papel e responsabilidade. Então, você já deve ter ouvido falar aquilo, cachorro com dois donos morre de fome. Então, a partir do momento que a gente documenta os processos, os normativos, a gente estabelece quem é responsável por qual parte de cada processo. Então, por exemplo, fluxo de gestão de acesso, que é extremamente crítico dentro de segurança da informação. Então, você vai ter lá, por exemplo, responsabilidades, que é da área de gestão de pessoas. Você vai ter responsabilidades da área de tecnologia, da área de segurança da informação, do gestor daquele colaborador, seja no momento de entrada, de saída ou de movimentação de cargo. Então, você vê o tanto de coisas que dentro do processo ali de gerenciamento de acesso envolve quantas áreas e responsáveis participam daquilo. Então, documentar vai contribuir para falar, cada um cuida do que dentro desse processo. Perfeito? Então, isso é extremamente importante, até para você saber quem você deve procurar se determinada parte daquele processo falhar ou necessidade de alguma revisão, de algum ajuste. Então, definição de papéis e responsabilidades. Outro ponto, toda vez que a gente documenta, principalmente quando a gente pensa em políticas, que são documentos ali muito mais voltados à instituição de diretrizes dentro da organização, você tem a assunção de um compromisso, até porque o ideal é que documentos como políticas elas sejam aprovados do que a gente chama de alta direção da empresa. Clever, quem seria a alta direção? Depende muito do modelo de governança e da estrutura da companhia. Pode ser a diretoria, pode ser o conselho de administração, cada aquela companhia tem, mas assim, seriam os órgãos ou pessoas de maior alçada dentro da companhia. Então, quando a gente pensa em política, então o importante também é, a partir do momento que eu tenho uma política aprovada, por exemplo, por um conselho de administração, por uma diretoria, a gente passa a ter um comprometimento em relação àquele tema. Então, aquilo ganha uma força interna muito grande, perfeito? Outra coisa também que é, trai, traz, né, na verdade, ali você fazer a documentação e você gerar base de conhecimento. E ter base de conhecimento é essencial porque para você tanto ter você conseguir fazer a manutenção da continuidade de atividade. Então pense que principalmente a gente dentro de segurança, dentro de tecnologia, há uma rotatividade muito grande de profissionais pelo mercado estar aquecido e por entre fatores. Então pense que chegou um novo colaborador dentro daquela estrutura, dentro daquela operação,
quando eu tenho tudo devidamente normatizado, documentado, de forma adequada, ele vai chegar, ele vai conseguir entender ali quais processos existem, como ele deve gerenciá-los. Por exemplo, o exemplo de uma política de backup. Pensa que eu tive uma troca ali do time de infraestrutura, e aí chega um novo time, uma nova gestão, novos analistas ali, e pô, como que é feito o backup aqui? Então você tem várias perguntas. Então você ter isso documentado, você vai facilitar que as pessoas novas que assumirem consigam dar continuidade. E assim, mesmo não tendo esse problema de rotação de colaboradores, quando chegar um novo colaborador, vai ficar muito mais fácil o processo dele de imersão dentro das atividades. Então, por exemplo, política de backup. Qual que é, quais os critérios de criptografia que eu aplico para as minhas cópias de backup? Como que funciona o armazenamento do meu backup? O que eu tenho on-site, off-site? Eu tenho alguma coisa na nuvem? Quais são os critérios que eu utilizo para definir para qual tipo de sistema ativo eu aplico as mesmas regras de backup para tudo? Não, eu tenho que ter um backup com um maior ou menor tempo ali de captura de dados para determinado sistema a partir da criticidade dele. Então esse tipo de coisa vai contribuir muito a essa base de conhecimento. Por exemplo, também trazer qualquer recorrência de testes que eu devo fazer nas minhas cópias de segurança, porque eu não sei se vocês sabem, né? Não é só fazer o backup. Fiz o backup aqui, o log do job não veio com nenhum erro e tá ok. Não, você tem que estabelecer sim uma rotina, uma frequência para fazer teste dessas cópias de segurança, porque o dia que você precisar, por exemplo, você passou por um ataque de ransomware, algum outro tipo de incidente, eu oro, e não só oro, né, mas espero que você tenha feito a sua parte também pensando em fluxo de backup, que aquelas cópias de segurança, além de elas existirem, elas sejam funcionais, entendeu? E você consiga retomar o quanto antes a sua operação e mitigar os danos desse incidente. Então, ali, por isso é importante estar documentando, gerando essa base de conhecimento. Outra coisa, também associado à base de conhecimento que você gera quando você passa a normatizar, documentar seus processos e suas políticas de segurança. Você ganha velocidade na sua capacidade de resposta a incidente, porque fica muito mais fácil quem você procura para resolver o que. Então você sabe, determinado serviço está passando por incidente, uma suspeita de incidente, quem são os pontos focais, as pessoas-chave para tratar aquilo, seja na área de tecnologia, na área de negócio. Então você vai ganhar muito mais resiliência operacional tendo isso devidamente normatizado. E quando eu falo devidamente normatizado para além de estar escrito, aquilo passar por processos de conscientização junto aos colaboradores, aquela documentação estar disponibilizada também para as pessoas que devem ter acesso àquilo, e estar atualizado também é outro fator crítico de sucesso quando a gente fala de documentação. E aí uma coisa que a gente também acaba percebendo, né, que tem de ganho quando a gente tem a documentação, a formalização dos processos, normas de segurança da informação, é questão de melhoria contínua. Então quando a gente pensa no PDCA, Plan, do Check Act, ali de melhoria contínua, quando a gente tem as coisas documentadas, você tem um referencial muito mais fácil ali que vai te ajudar a enxergar os processos e ver o que você consegue fazer ali de evolução, de desenvolvimento, de aplicação de melhoria, bem como funciona como evidência ali da companhia tá construindo ali, mesmo que de forma ainda embrionária muitas vezes, um sistema de gestão de segurança da informação. Então, para você evoluir em segurança da informação, obrigatoriamente você vai ter que ter um processo de documentação, de normatização das suas políticas, processos e procedimentos. É um ponto que é bacana, não é escopo desse vídeo, vai ter vídeos futuros falando sobre essa questão, os tipos de documento e a aplicação de cada um deles. Por exemplo, para que eu utilizo uma política, quando que eu tenho um procedimento, instrução de trabalho, instrução normativa, o papel de fluxogramas, por exemplo. Então, o que vai impactar? Qual que é a ideia de cada um desses documentos? Isso vai depender também muitas vezes do sistema de gestão de governança documental de informação que a empresa adota. Tem empresa que adota, estabelece como política coisas que em outras empresas vai ser a nível de procedimento. Tem empresas que utilizam o nome instrução de trabalho, outras instruções normativas,
Algumas outras tem o POP, né? Conhecido Procedimento Operacional Padrão. Então é um tema riquíssimo, tem muita coisa. O que eu gosto muito para utilizar para desenvolvimento de documentos em segurança da informação é, na minha opinião, né, ISO 27001. Eu acho que em termos de framework é o que melhor trabalha essa questão para te apoiar na documentação, na formalização dos processos, das políticas e dos procedimentos. Então acho que é uma família de normas ali muito rica nesse sentido. Então eu recomendo que você dê uma olhada, se intere. Ah, não tem uma norma, Kleber. Busca artigos falando sobre, tem trabalhos que abordam o tema, então é extremamente importante isso daí. Ah, um outro ponto importante quando a gente fala de normatização é estabelecer quem tem a alçada pelo quê. Quem pode aprovar determinada exceção, quem pode propor uma mudança e aprovar uma mudança dentro de um determinado processo de segurança. Outras coisas que eu recomendo que vocês pesquisem e estudem sobre. Aqui é só um vídeo direcional sobre o que é BPM, Business Process Model. Então, modelagem de processo de negócio através de documentação. Isso é extremamente importante que você tenha conhecimento se você quer ali entender um pouco mais sobre segurança da informação, inclusive, mas vai te ajudar de uma forma transversal. Outra coisa que é muito interessante que você busque conhecer em relação a boas práticas na gestão de documentos. Então, o que eu falei lá no começo, a empresa, antes de você pensar de normatizar os processos de segurança, o ideal é que tenha um passo anterior. Então, tenha padrões dos tipos de documento, controle de versionamento, estabelecer qual é a alçada para aprovar qual tipo de documento, padrão de SharePoint, de onde aquilo vai ser disponibilizado, circularizar sempre que tiver um padrão, né, de processo de circularizar toda vez que um processo é atualizado, o que ele demanda atualização, ter um controle de validade daqueles documentos. Então é muito rico, é muito importante, recomendo que você estude muito. Um outro framework também ISO, mas daí no caso ISO 9001, aborda isso de forma muito bacana. Tive a oportunidade de trabalhar em empresas que tinham ISO 9001. Geralmente são empresas ali que é focada ali, né, 9001 em sistema de gestão de qualidade. Então, pessoal, estude. Então, você normatizar não é só fazer papel. Ah, nossa, tô vendo aqui um monte de documento. Não, aquilo é vivo, aquilo tem uma importância, aquilo agrega para a governança da segurança da informação. Então, estudem sobre o tema. Isso daqui é algo já é um vídeo com teor bastante técnico, então é importante que vocês vejam sobre isso. Outras coisas que você podem olhar que vai agregar, o próprio COBIT traz diretrizes interessantes. O próprio White, quando a gente pensa em gerenciamento de tecnologia, também vai trazer coisas muito legais em relação a esse tema de melhores práticas para documentação e estabelecimento de normativos, processos e políticas. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha aí, dá um curtir, comenta, compartilha, se inscreve no canal e traga pra gente ali mais sugestões de temas pra gente discutir aqui. Na descrição do vídeo eu vou dar ali alguns direcionamentos ali do que você pode ver, correr atrás, que vai te apoiar bastante. E também querendo saber um pouco mais sobre mentorias, vou deixar o contato aí do canal para você entrar em contato, se inteirar um pouco mais. Perfeito? Forte abraço, pessoal!